Fala galerinha, seja muito bem-vindo ao canal e seja bem-vindo ao novo quadro Café da Manhã com Tsunode. Então pega sua xícara que hoje a gente vai falar sobre Code Review, é isso aí. E esse vídeo é para aquela galera que está entrando na empresa, alguém subiu uma PR e ele não tem a mínima ideia de como fazer um Code Review. Mas também para aquela galera que é mais pleno, sênior, porque Code Review, galera, é para todos os níveis. E um ponto mais importante aqui é que sempre acontece que a galera entra na empresa, ele é muito júnior, e ela não sabe como fazer o code review, ou ela acha que ela não deve, porque ela é mais júnior do que a pessoa que subiu a PR, por exemplo. Então ela fala assim, cara, se o cara é sênior e tudo mais, por que eu tenho que revisar a PR dele? Como que eu vou conseguir agregar se eu não sei nada? E aí que você tá errado. Porque a PR aqui, que é um tópico que a gente vai trazer muito hoje, ela serve para duas coisas. Primeiro, você aprende com a PR da pessoa, porque a pessoa pode ter colocado alguma coisa específica lá, alguma técnica ali de programação, ou alguma biblioteca nova, ou uma forma ali de codar diferente que você não saiba. E aí você aprende isso no momento que você está fazendo o code review. Isso é muito da hora. E segundo, a PR, ela não é para o code review ali, ela não é para inflar seu ego. É para você também ajudar a ensinar ali a pessoa que está fazendo. Então pode ser que a pessoa, ela subiu um código ali que você não acha que está muito performático, não está seguindo as melhores práticas, ou de repente não está seguindo o padrão ali que a empresa adotou para certas coisas. E aí, nesse momento, é o momento de você também comentar na PR, mas trazendo insights, talvez um artigo explicando por que deve ser daquela forma, outra vez trazendo a sua opinião, mas no sentido de ensinar a pessoa que subiu a PR. E por último, você também pode comentar na PR, no sentido de você tentar entender o que a pessoa fez. Porque pode ser que a pessoa não fez algo muito complexo, não está fora dos padrões, mas você realmente não entendeu por que ela colocou aquele trecho de código dentro da PR. Então, nesse momento, o comentário seu também faz sentido se você quiser tirar uma dúvida. Então, sem mais delongas, vamos aqui para minha tela que a gente vai falar um pouco sobre essa PR aqui muito louca. Então, eu subi uma PR propositalmente aqui com algumas más práticas aqui de código, beleza? E aí, a ideia aqui é que a gente faça um code review dela, para vocês entenderem. Então, vamos supor que é a sua primeira PR e a gente vai aqui vendo o que não é muito legal. Então, você também vai aprender algumas más práticas e como evitar elas dentro da sua PR, beleza? Então, cara, a gente já vai entrar aqui e TypeScript que me perdoa, mas, cara, esse N aqui a gente já vai comentar. Então, eu já vou entrar aqui na PR falando assim, ó, não é recomendado que usemos N. Isso aqui é um codesmel. Isso aqui é um codesmel. E o ideal é que você informe o tipo. Exemplo. Então aqui, galera, é legal que você deixe sempre exemplos, por exemplo, dentro da PR. Não só critique a PR, oh, por que você colocou um N, sei lá o quê. Também fale para a pessoa como que ela deve arrumar esse código. Então aqui, uma coisa bem legal do GitHub, e eu acredito também que tenha, se eu não me engano, tem no GitLab, você vai encontrar em outras ferramentas ali de Git, que é você dar a sugestão de como esse código deveria ser. Então aqui, por exemplo, a gente, vamos supor que lá na empresa o status ele é active, or inactive. Então você pode colocar assim, ó, como sugestão para a pessoa já diretamente na PR dela, beleza? E aqui você pode até ver como que vai ficar. Ó. Então você já está sugerindo, falando que não é muito recomendado que usamos N. Aqui eu vou dar um insight para vocês. É muito legal se vocês colocarem já uma documentação falando por que o N não é legal, por que a gente não deve usar ele e tudo mais. Mas a gente vai ter outras oportunidades aqui dentro dessa PR para a gente fazer isso. Mas aqui a primeira dica é sobre como você pode dar a sugestão de código para a pessoa, beleza? Aqui também seria muito legal você trazer os motivos de não usar N e por quê, mas eu não vou colocar esse tópico agora. Você pode adicionar um comentário aqui direto ou você pode iniciar o review. Então, todos os comentários seu, ele meio que vai ser agrupados e depois você consegue enviar eles todos de uma única vez. Beleza? Então, a gente vai descer mais um pouquinho aqui. E aqui, a gente já acaba dando de cara com uma outra má prática, assim, dentro do React, principalmente. Que é a pessoa, ela usar estado para tudo sem necessidade. Então, o React, né, a gente sabe ali que nas boas práticas, toda vez que a gente atualiza um estado, aquele estado, ele desencadeia um novo ciclo de renderização dentro do componente. Então, se eu criei um estado apenas para conseguir processar um valor ali, cara, esse é o momento talvez que você não precisa de um state. E aqui está um caso bem simples desse problema, que é o seguinte.
A pessoa ela está usando de um estado para calcular o total de usuários ativos. E o total de usuários ativos, ele é basicamente calculado para os usuários que eles estão com status ativo. Só que a gente pode fazer isso basicamente, galera, sempre que o componente ele se renderizar ali, a gente pode colocar isso. Então a minha sugestão vai ser o seguinte: eu vou virar para a pessoa e falar assim, ó, "Ah, não precisamos de estados no React para recalcular, recalcular informações, pois o próprio, né? O próprio render do React já vai fazer com que você consiga processar isso sem que, né? Processar isso sem que você precise de um estado. E aí eu vou deixar um exemplo. E aqui, galera, eu vou também deixar um grande documentação aqui para galera. Então você pode chegar aqui, por exemplo, ó, e procurar. Tem um lá que você. You might not. Aqui, ó. You might not need an effect. Então, esse aqui tá na própria documentação ali do React, e ele fala ali exatamente, cara, muitas vezes você não precisa de um estado ou de um efeito para fazer alguma coisa. Então aqui ele dá um bom exemplo, né? Ah, a pessoa tem o primeiro nome, tem o último nome, e ela guarda basicamente um estado para guardar ali o nome junto, sendo que a gente poderia deixar apenas o próprio render ali lidar com isso. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa documentação e vou colocar lá no CodeView. Dê uma olhada nesse artigo que ele explica bem sobre isso. E tome. E aí você pode também sugerir ali como que o código deveria ficar. Então você pode dar um exemplo ali. Ah, então esse total de usuários, ele poderia deixar de ser um estado e ser algo assim, ó. Então você fala assim, ó, remova o use effect. Então aqui você pode só ter esse cara aqui, ó, que vai ser o total de usuários ativos. Então, remova o state e o use effect e mantenha apenas isso no corpo da função, do componente, né? Olha aí que belezinha. Coisa linda demais. Pô, o dev aqui agora ele vai saber corrigir e ele também vai ter um artigo para que ele, cara, não erra mais isso nas próximas PRs, beleza? Então, ótimo comentário aqui e a gente já, pum, já mata dois ali numa só. Agora outra aqui que a gente já vai descendo um pouquinho mais a PR do cara, você já vai olhar assim, putz, cara, use effect, beleza, faz sentido nesse caso. Ele tava querendo adicionar um listening, mas tem um grande problema aqui, ele não colocou, por exemplo, o removedor do listening. O que que é isso? Basicamente, o nosso componente, sempre que ele é montado, a gente colocou para que ele comece a ouvir o evento de keydown ali do usuário. Porém, se esse componente ele for desmontado, ele vai continuar ouvindo o evento. Não tem nenhum momento que eu falo assim, cara, pare de ouvir esse evento. E eu vou dar um exemplo aqui muito comum que acontece, é, por exemplo, o modal. Então você coloca lá, sempre que a pessoa clicar do lado de fora da tela, aquele modal tem que fechar. Só que se, por exemplo, você não remove esse evento aqui, né, que ele está escutando, basicamente qualquer lugar depois, mesmo que o modal esteja fechado, ele vai estar ouvindo. Isso aí pode trazer para você problemas de acessibilidade ou até de performance ali para dentro da aplicação. Então aqui, eu também vou sugerir aqui, né, eh, todo efeito que tem um evento, listener ou qualquer função que dependa ah, de um desligamento, ele precisa ser desligado na desmontagem do componente. E aí que você vai sugerir como que isso aqui tem que ficar, né? Novamente, então aqui eu vou colocar, por exemplo, um return para a pessoa saber que ela tem que fazer isso, ok? Ah, beleza, colocar o remove listener aqui. Beleza? E aí você também pode deixar novamente uma documentação de como fazer isso. Então, galera, aqui é sempre a ideia do Code Review vai ser vocês ajudarem a pessoa, artigo explicando sobre.
Vou colocar aqui um que eu já tinha deixado salvo. Então, a ideia aqui, novamente, vai ser sempre vocês ajudarem a pessoa a não enviar esse código que talvez não esteja muito legal ali para produção, mas você também ensinar ela, né? Então, aqui, ó, já deixei como que ele deveria ficar e também já deixei novamente uma documentação para esse dev ler e ver como que ele deveria resolver esse problema. Beleza? Aqui, lembre que a PR, ela também esteja aquele momento para elogios e tal. Então, vamos supor que eu falo assim, pô, muito maneiro o que você fez com esse array, tipando ele da forma correta. Isso aí. Então a PR também é aquele momento de você elogiar aqueles códigos que tá muito legal ali dentro da PR e tal. Então, galera, sempre faça isso. Isso é muito da hora. Levanto bastante a barra ali do time também. Então, super recomendo que vocês façam isso. Aí eu vou pular mais um pouquinho. Aqui um pouquinho para baixo, eu vou colocar aqui. Vale entender se faz sentido usar o estado para atualizar o count ou buscar o estado realmente atual, que seria algo assim. E aí eu vou jogar um exemplo aqui para a pessoa como que ela deveria talvez ter feito isso e para ela entender se faz sentido nesse caso. Beleza? Então aqui eu vou colocar aqui o set count. E o que eu quis dizer basicamente para ela é isso aqui, ó. Ela pode pegar o prev e fazer prev -1. E aí, novamente, galera, vamos deixar aquela documentaçãozinha para ela olhar sobre isso. Dê uma lida aqui. Opa! Dê uma lida aqui. Aí a gente vai conferir. Ficou legal. Deixei um exemplo. E, pum, manda para frente. E aí, galera, a ideia aqui é que a gente vai fazer no code review dessa PR e a gente vai achando mais itens. Pô, números mágicos. Aí aqui a ideia, pô, a gente vai notar que vai ter vários números mágicos do Tailwind, né? Então, não use números mágicos no Tailwind se tivermos suporte para ele. Então, aqui nesse exemplo, eu vou deixar como que deveria ficar. Então, no caso aqui do P, 16 pixels, a gente sabe que vai ser sempre múltiplo de 4. E aqui, então, vai ser 8. E aqui vai ser 6. E aí, a gente vai deixar aqui mais uma dica para ele. Você pode sempre consultar isso de duas formas. Passando o mouse em cima da classe do Tailwind. E aí, às vezes, o dev ele não sabe disso. Então, a gente vai vir aqui e eu vou dar um exemplo para ele. Ó. Vou passar o mouse em cima desse cara, vou tirar um print disso e vou colocar lá na PR para ele. Então, só para caso ele não saiba que existe essa possibilidade de olhar, né? Basicamente apenas passando o mouse. E uma outra alternativa é consultar a doc do Tailwind para ver o suporte que tem para todos os valores. Show demais. Então aqui, galera, a gente fez duas coisas. A gente mostrou para ele um exemplo de como que ele pode melhorar isso para o futuro, e a gente também deixou um exemplo ali de como que ele tem que arrumar isso. E aí eu vou fazer uma outra coisa. Como eu estou vendo que dentro da PR dele ele fez várias vezes isso, né? Eu vou simplesmente comentar assim, ó. Revise a PR e corrija em outros lugares que você tenha feito isso. E aqui, galera, vai muito da pessoa, tá? De como que você gosta de fazer code review. Mas eu não gosto, por exemplo, de fazer um code review e encontrar vários problemas às vezes e começar a comentar em todos os lugares a mesma coisa, sendo que a pessoa ela pode só ir lá e já ajustar isso, né? Então eu não preciso eu vir aqui e comentar. Mas também tem outras pessoas que gostam, por exemplo, de só vir aqui e trocar, por exemplo, esse aqui para 5, que é o valor correto que deveria ser, e a pessoa, quando ela receber esse review, esse botão aqui, ó, vai estar meio que aparecendo para ela ativo, né? E ela pode meio que comitar essa sugestão, né? Colocar lá dentro do push dela. Que também ajuda, a pessoa pode só ir clicando ali e fazendo os commits das sugestões que eu fiz para ele. Então vai muito ali da ideia de como você prefere fazer o code review. Eu gosto das duas alternativas, então vira e mexe, às vezes eu acabo comentando em vários lugares. Mas quando, por exemplo, é um lugar
que eu vejo assim que a PR tá muito grande e eu vejo que a pessoa fez muito disso, eu simplesmente comento para ela, ó, resolva isso em todos os lugares e depois me chama para fazer o review novamente. Senão também eu também vou ter que ficar codando aqui dentro dessa PR, mostrando todo lugar que precisa ser alterado. E aqui não é a ideia aqui, por exemplo, do code review a pessoa ter que ficar mudando o código em todos os lugares para o dev. Beleza? Então aqui a gente já vai pular então todas as etapas que a gente vê que não tá tão legal ali de repente. Mas a gente encontrou aqui um camarada. Então aqui eu vou falar assim, ó. Mude isso para Tailwind. Não é legal ter CSS inline, pois não é uma boa prática. Pode afetar o tempo de carregamento da tela. E E aí aqui você pode colocar mais coisa, você pode trazer artigos novamente. Se você, por exemplo, dentro da empresa, vocês tiverem alguma documentação, né, que ela explique ali um pouco os padrões que vocês estão usando dentro da empresa, também é um momento muito legal de vocês colocarem aqui, beleza? Eu não vou muito a fundo nesse comentário, porque é uma coisa bem simples ali, mas galera, vocês veem muito isso aqui quando vocês entram dentro de empresas e tudo mais, e é sempre legal vocês barrarem. E aí tem uma coisa, por exemplo, ó, que o Júnior poderia comentar. O Júnior provavelmente poderia ter visto isso aqui. Esse aqui também é uma coisa que um Júnior poderia ter visto. E, cara, às vezes isso aqui passa por, de repente, por um nível pleno ali. Já vi muito sênior também fazendo isso. Então, sempre tem margem ali para um júnior fazer comentário dentro da PR ou até estagiários. Beleza? Então aqui ó, agora eu vou descer mais um pouquinho. E aqui a gente está chegando no final já da PR dessa pessoa aqui. E aí duas coisas que a gente vai notar, né? Eu vou pular aqui como se eu não tivesse visto o problema que isso aqui ainda tem, porque eu vou chegar um pouquinho mais para baixo. E aqui eu vou encontrar um, um outro aqui, que é o seguinte. Botão para redirecionamento não é legal, tá? Às vezes ele pode fazer sentido, mas na maioria dos casos não, porque você perde acessibilidade quando você não usa uma âncora ali, por exemplo. Por dois motivos. Sempre que você tem alguma coisa que ela é feita com âncora, eu posso vir, por exemplo, clicar com o botão direito. Vamos achar aqui algum lugar que tem alguma âncora. Aqui, ó. E você pode colocar para abrir link uma nova guia e por aí vai. Então isso aqui é muito legal para o usuário quando ele está acessando, então traz uma experiência para o usuário muito melhor. E outra também é a questão de acessibilidade, os leitores de telas vão ver a âncora quando for para redirecionamento muito melhor do que um botão. Então aqui eu vou colocar sobre não devemos usar button para redirecionamento. Devemos usar âncora para maior UX e acessibilidade. E aí, galera, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um artigo para ele. Na verdade, eu vou lá no Instagram de um cara muito da hora aí que faz conteúdo. E ele, basicamente, ele fez um post falando um pouco sobre acessibilidade ali dentro de quando a gente deve usar botão e quando a gente não deve usar, né? E aí eu vou pegar exatamente esse post que ele fez, que eu vou achar aqui, aonde que ele está. Isso aqui eu confesso que eu talvez deveria ter preparado. Deveria. Mas aqui tá, ó, dica de HTML. Ó, exatamente isso que eu quero. Então eu vou pegar o link, copiar, vou voltar aqui para PR, dê uma olhadinha nesse post aqui, beleza? Show? E agora a gente vai descendo para o componente. E aí que a gente encontra o problema que eu mencionei um pouco ali acima, que é o seguinte: a pessoa ela está usando o user list, se a gente olhar aqui em cima, apenas para passar algumas props, só que ela pega essas props e ela já passa para o componente abaixo novamente. Então, nesse momento aqui, a gente tem um caso de prop drilling. E aí eu vou sugerir para o dev que ele evite prop drilling. E aí, galera, aqui tá uma dica muito maneira. Prop drilling nem sempre é evitado com estado global ali. Às vezes você pode só evitar com uma melhor arquitetura ali dos componentes, uma melhor estruturação deles. E aí que eu vou sugerir isso, que é o seguinte. Aqui temos um caso de prop drilling e, e conseguimos evitar de uma maneira bem legal. Galera, aqui tá sendo 100% tirando da cabeça agora, não deixei nada preparado.
desse code review em si, a não ser os artigos ali. Mas aqui a ideia que eu quero passar para ele é o seguinte: é, a gente tem um caso para pedir e dá para evitar isso aqui de uma maneira muito fácil, que é o seguinte: o user list ele está sendo usado apenas para passar o card. E aí podemos usar decomposição. Ao invés de ter o card aqui dentro, podemos deixar ele do lado de fora, ficando assim. Aí ficou um pouco confuso, então vou deixar novamente uma ideia para ele entender o que eu estou falando. É a melhor forma, galera. Então eu vou fazer assim, ó. Então aqui, ó, ele tem um user list, um pouquinho aqui para cima. Eu vou copiar esse user list e eu vou abrir ele. Então, lá ele, esse user list, vai ficar agora recebendo um children. E a ideia é pegar esse código aqui, que é esse trecho, e mandar ele para cima. Assim, beleza? E agora ele não recebe mais todas essas propriedades que elas só estavam passando para o filho. Então eu vou apagar tudo isso aqui. Esse componente agora, ele vai ser só meio que um container mesmo da lista de usuários. Ok? E o card agora eu evito, ó. E aqui eu basicamente vou remover tudo isso. E aí eu posso colocar para ele assim, ó. E lá no user list, ele recebe apenas o children. Então eu vou pegar todo esse componente aqui e deixar novamente a sugestão para ele de como que isso vai ficar. Aqui, galera, a gente pensa que é uma PR de um dev mais júnior, tá? Por isso que a gente vai sempre entrando em mais detalhes, tentando ensinar o dev ali mesmo, beleza? Isso pode não ser necessário quando a gente tá trabalhando ali com um nível mais sênior ali dentro do time. Às vezes você só pode colocar, ó, vamos tentar dividir esse componente, vamos usar composição. Às vezes só você usar alguns termos ali com níveis mais sêniores, pode ser que já seja suficiente, beleza? Mas aqui vamos pensar que a gente está fazendo de um dev mais júnior ali para ensinar o dev mesmo. E aí, basicamente, o componente dele ficou dessa forma aqui. A gente deixou todos os exemplos. Eu acho que só ficou faltando fechar aqui, ó. Aí, ó, agora ficou bonitinho. Beleza? A ideia aqui é só deixar um exemplo para ele. Fechamos demais isso. Acho que ele vai entender bem aqui a ideia. E faltou aqui uma coisa que eu estava notando, ó, que era passar uma key para ele. Então eu vou colocar aqui, ó. Não esqueça daqui no map. Esperando que isso aí já seja algo mais simples ali do React inicial para a galera e tudo mais, beleza? Meu café estava quase esfriando já. E galera, basicamente a gente fecha o review aqui. Então a gente tem algumas sugestões. Como foi eu mesmo que criei a PR, né? Eu não vou conseguir selecionar as outras opções. Mas aqui, se você quer que a pessoa realmente ela faça essas alterações dentro da PR, você tem que clicar em Request Changes. Então você vai clicar Submit Review. Como eu sou o dono da PR, né, porque eu fiz isso aqui para o vídeo, eu vou só dar um Submit Review aqui nos comentários. E agora todos os comentários que eu fiz, ele basicamente vão ser enviados ali para os usuários. E ele pode ir resolvendo essas daí. Beleza? Galera, era isso que eu queria trazer para o vídeo de hoje para vocês, explicar um pouco mais sobre Code Review, ajudar a galera ali também que nunca pegou uma PR, nunca chegou a comentar, não sabe como que é o processo ali, mas vocês também, acho que o ponto mais importante é vocês ensinarem ali durante a PR, mas também aprender dentro dela, né? Não seja aquela pessoa que fica comentando na PR só para aumentar o ego, para falar, nossa, eu sei que você fez isso aqui errado, esse aqui é o jeito certo e tal. Não, a ideia é realmente vocês ensinando ali e a gente ir aprendendo também em review. E no mais, deixe sugestões aí pro próximo Café da Manhã com Tsunote e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, valeu!